Polarização no Brasil ultrapassa também os limites da política e invade o campo da religião. Vocês concordam? Uma pesquisa Datafolha indica que 49% dos evangélicos devem votar no presidente Jair Bolsonaro, enquanto apenas 32% favorecem o ex-presidente Lula. Entre os católicos, o cenário é inverso. 52%, segundo essa pesquisa dos entrevistados, declaram voto em Lula, enquanto 27% em Bolsonaro. O quadro é bem diferente das eleições ali de 2018, quando Bolsonaro liderava com 69% entre evangélicos. Vamos conversar com o pastor que está aqui com a gente hoje ao vivo. Vamos lá? Pastor evangélico Josué Valandro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Ah, e você é lá da Igreja Batista da Barra? Eu já assisti vários vídeos seus no YouTube. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa. Igreja Batista, como é o nome? Da Igreja Batista Atitude, da Barra da Tijuca. Isso. Bem-vindo aqui. O que você acha dessa polarização? Tem muitos evangélicos que dizem que quem é evangélico de verdade não vota no Lula. Por que essa frase? Veja bem, a gente entende que as pessoas têm direito de se expressar e têm direito de escolher o caminho que vão seguir. Mas a gente tem também a nossa verdade. E a verdade de um cristão, ela é pautada na Bíblia. Ela é pautada na palavra de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que algumas pautas da esquerda são pautas completamente contrárias ao cristianismo. Por exemplo, a questão do aborto. A gente não acredita que uma pessoa deva sugar uma criança do ventre de uma mulher. A gente não acredita que isso é bonito, que isso é justo. Ah, mas ela não queria engravidar. Tá bom, é um outro problema. Mas daí a enfiar uma agulha na barriga dessa mulher para atingir a cabeça da criança, jogar um líquido que nem sempre provoca a morte, e depois enfiar alguma coisa pelo seu órgão genital feminino lá, um sugador, e ir puxando as partes dessa criança, nós achamos isso abominável. Nós não somos a favor da liberação das drogas. Quem vai a Vancouver, por exemplo, meu filho passou 3 meses estudando inglês em Vancouver. Você chega em Vancouver e você encontra um monte de zumbis na rua. Eles ganham $800 do governo e se tiver um cachorrinho ganham mais $200. Então eles ganham $1.000 para consumir droga e ficam o dia inteiro correndo atrás de comida. Então a gente não é a favor da liberação das drogas. A gente não é a favor da ideologia de gênero. A gente quer que a criança vá para a escola, aprenda geografia, aprenda biologia, aprenda matemática, português, aprenda valores de respeito aos mais velhos, respeito à pátria. A gente não quer que vá para lá para dizer, olha, você não é menino, não é menina, você é alguma coisa, prove de tudo, quem sabe um dia você se define. Não é por aí que a gente acredita que é o caminho. E essas são pautas muito importantes para a esquerda, muito importantes para o PT. Sendo assim, um cristão, no meu modo de ver, ele não tem como votar no PT, não tem como votar no Lula. Por quê? Porque ele é completamente contrário ao que a gente crê. Por exemplo, eu não posso acreditar que alguém vai votar num candidato que ele apoia um vereador que entra dentro de uma igreja católica e diz respeito ao altar católico, diz respeito àquelas senhoras que estavam ali de forma tão entregue, tão sincera, cultuando dentro da escolha delas. Eu não consigo concordar com um partido que acha bonito fazer uma passeata LGBT e botar uma referência a Cristo de um travesti e dessa maneira tentar fazer algum escárnio da figura de Jesus, né? Não fariam de Buda, não fariam de Maomé. Maomé, então, aí que não fariam mesmo. Mas por que fazem do cristianismo? Então, a gente só quer o direito da gente se expressar dentro da nossa fé. A Constituição Federal nos garante isso. Então, sendo assim, um cristão, no meu modo de ver, se ele está afinado com o cristianismo, se ele não é apenas um cristão nominal, ele não vota no PT.
Eu estava vendo aqui também, entre os católicos, segundo essa pesquisa, 52% votariam no Lula e 27% no Bolsonaro. Só que essa pesquisa, se não me engano, foi feita um pouco antes daquele escândalo da Nicarágua vazar, né? Com o Nicolás Ortega lá, né? Ortega o nome dele? Daniel Ortega, que está perseguindo a Igreja Católica de maneira avassaladora, assim, fechando igrejas, expulsando freiras, prendendo bispos da Igreja Católica, não estou nem falando de evangélico. E é amigo do Lula, né? Foi defendido por Lula inúmeras vezes. Se você pesquisar na internet, qualquer pessoa, Daniel Ortega e Lula, você vai vê-los juntos. E lá, uma ditadura comunista. Lula já sinalizou, né, que no futuro faria parceria com todos esses presidentes. A América Latina está quase inteira vermelha. Então não é só uma questão de evangélicos, abrange também os católicos. Então talvez essa pesquisa possa mudar também, né? Se os católicos perceberem que Lula, na verdade, não é cristão. É interessante que essas pessoas falam tanto de democracia, não porque a democracia, e no final das contas, eles querem apoiar alguns países que têm ditadores que são capazes de fechar uma igreja, fechar uma rádio católica, fechar uma rádio evangélica, expulsar freiras do país. Então, é completamente inconsequente você afirmar que você concorda com a democracia e você tem uma atitude tão tirana como essa. E isso não está longe de acontecer no nosso país. Durante a pandemia, algumas igrejas foram muito prejudicadas. Você já viu vídeos da nossa igreja na Barra da Tijuca? Nós temos um ambiente lá para 4.000 pessoas sentadas. Durante a pandemia, estávamos autorizados a fazer o culto online, a transmissão online. Então, eu tinha num ambiente para 4.000 pessoas, 10 pessoas, né? Pessoal da filmagem, pessoal da iluminação, pessoal do som, né? Pessoal do louvor. Olha, praticamente todo domingo havia uma denúncia, ia lá a polícia, ia a guarda municipal, e os rapazes iam lá tão sem graça e falavam, pastor, nos perdoe, a gente tem que vir, senão vai parecer que é prevaricação. Mas eu via que tinha alguém que articulava isso para gerar um incômodo para a gente. E isso está acontecendo com muita frequência. Eu não vejo dificuldade alguma de alguns líderes esquerdistas assumindo o poder fazerem algumas leis que não estão dizendo que estão fechando igrejas, simplesmente criam regras que as igrejas não vão conseguir cumprir. Exato. Então, com uma regra, sem falar fecha a igreja, você cria uma regra que a igreja não atinge, e assim a igreja é fechada. Sim, o pastor não pode falar o que quer. Um pastor na Bahia, ele foi falar alguma coisa em relação à sexualidade, dentro do princípio da Bíblia, ele estava em culto, o culto é inviolável. O que aconteceu? O Ministério Público foi acionado e eles fizeram o pastor, durante um mês, pedir perdão no púlpito. Uma coisa humilhante. Pedir perdão por ter falado o que a Bíblia diz e o que ele prega. Ele foi chamado por Deus para ser pregador do Evangelho. Ora, não temos mais liberdade para isso? Então, é muito complicado a gente achar que é só na Nicarágua. Eu acho que a pandemia revelou que isso pode acontecer aqui a qualquer momento, se a gente não tiver uma postura muito ávida em relação ao cristianismo. Concordo 100%. Já está acontecendo conosco, jornalistas que somos mais direita, a gente não pode falar determinadas coisas, a esquerda fala o que quiser. É uma pena, né? É o nosso direito de liberdade garantido pela Constituição. Inclusive, todo mundo que lê a Constituição, tem um artigo belíssimo, está lá no Estúdio do Pânico, que eu dei a Constituição para eles de presente, que fala sobre a livre expressão do culto, alguma coisa assim. Cada um pode expressar o seu culto de forma livre, não é, Cristiano? Como é que fala? Eu esqueci o artigo. Mas, por exemplo, quem é evangélico não defende ideologia de gênero, não defende trans, não defende casamento do mesmo sexo, porque a gente acredita na Bíblia. Quem é de outra religião, defende. Ok, a gente tem que respeitar, porque o Estado é laico. Só que cada um no seu quadrado. Quem é evangélico não vai dizer que isso é bonito, porque a gente acha que não é. Isso não é crime, é a nossa fé. Então a Constituição está sendo rasgada, não é, Vilela? Exatamente. A liberdade, ela é fundamental, né? Então a Constituição, ela garante a liberdade de culto.
para os cristãos, para as religiões de matriz africana, para as religiões diversas, né? É importante que a gente garanta essa liberdade. Por isso que o trabalho religioso que é feito pelo pastor, pelos padres diversos, pelos sacerdotes das diversas denominações, é sempre um trabalho bem-vindo, independente realmente da sua bandeira, da sua fé. É importante a gente garantir essa liberdade. Concordo totalmente com o pastor. Mas tem uma coisa aí que é importante, hein? Conclamando a mesa. A esquerda ela é ótima em se infiltrar, inclusive na religião. Aqui a gente tem a teologia da libertação, que é exatamente a transformação do discurso político-ideológico que coloca a sociedade um contra o outro, rico contra pobre, negro contra branco, e você vai dividindo ela. Você tem esse câncer no ambiente religioso. É o mesmo câncer paulo-freiriano. É um guerrilheiro que entra na sala de aula junto a pessoas analfabetas ou crianças, pior ainda, né? Pessoas inocentes que estão lá desarmadas e prega proselitismo político, guerrilheiro, revolucionário de quinta categoria, che guevarista, doido. Mesma coisa a teologia da libertação. Leonardo Boff, Frei Beto, esses expoentes da teologia da libertação fazem o quê? Contaminam a religião com esse discurso ideológico marxista. E muitas pessoas não enxergam com clareza esse grau de contaminação que existe hoje no Brasil. Por isso que muita gente se diz católica de esquerda, porque ouviu o padre falar um sermão, porque o padre faz esse proselitismo, e a pessoa está desarmada, porque ela está lá rezando, ela está buscando outra coisa, mas o padre está lá enfiando na cabeça dela um monte de lixo. Muito bem colocado, Marco Antônio. É por isso, inclusive, que na verdade, fala-se muito hoje sobre não misturar religião e política, né? E eu sou a primeira pessoa a dizer que sim, o cristão deve falar sobre política sim, para que amanhã a gente não seja proibida de falar de Jesus. E sobre a teologia da libertação, é exatamente isso. E para resumir, a teologia da libertação nada mais é do que a infiltração de agentes comunistas na Igreja Católica, né? Tanto que hoje, dentro da Igreja Católica, você tem os tridentinos, né? Que são os católicos que não consideram os papas que vieram depois de Pio XII, né? Que foi quando, através do Concílio Vaticano II, veio a... Eles não aboliram a teologia da libertação e fizeram com que ela se alastrasse ainda mais. Então, hoje existe, sim, esse movimento nas igrejas católicas e de relativização da palavra de Deus, da Santa Igreja, da Bíblia, e hoje você tem católicos... Bom, o que é um católico hoje no Brasil também, né? O famoso católico de IBGE que a gente fala. É o católico que todo mundo pergunta na rua, o que você é? Você é católico? De qual? De não sei o que. O cara fala da igreja evangélica, tem até essa piada. Mas os católicos hoje estão... Até a Manuela Dávila vira católica em ano de eleição. O Alckmin hoje é católico, né? Segundo ele mesmo, ele está ali apoiando o responsável pela maior... por o pior período, né, de política do nosso país, né, responsável por ter alastrado a fome no nosso país, a corrupção. Então, enfim, essa pesquisa, ela é uma narrativa aí... baseada em alguma premissa muito tendenciosa também para falar que a base do presidente Jair Bolsonaro evangélica tem todo esse estereotipo, né? Ele quer estereotipar, na verdade, os evangélicos. E isso é uma crítica que eu faço aos católicos, porque os católicos, eles estão, sim, mais passivos. Por vários motivos. Tem a questão da teologia da libertação, tem a questão do catolicismo ter... ele está muito alastrado mesmo, mas de forma não muito convicta, né? Os católicos hoje têm uma tendência a não ser convictos, não estou generalizando, mas a maioria eu considero que seja assim. E enquanto o evangélico, ele está sempre com uma Bíblia embaixo do braço, e ele é muito embasado, ele sabe muito bem o que ele fala sempre. Então, o ativismo católico tem que ser mais contundente, sim, e é por isso que nessas pesquisas, mesmo a gente acreditando ou não nelas, mas é por isso que isso acontece quando eles soltam esses números, né? Porque os católicos hoje têm uma tendência a voltar na esquerda, né? O católico hoje que volta na esquerda é como se um judeu votasse a favor do Hitler, né? Então é muito simples, Jesus é vida, o socialismo é morte. Esse católico que fala que vota no Lula nada mais é do que um idiota útil herege. Nossa, mãe. Eu posso falar uma coisa aqui? Olha. Como é que é? Útil herege. Um idiota útil herege. Vamos voltar com o nosso pastor pra gente falar tchau e agradecer sua participação. Igreja Batista Atitude, não é? É maravilhosa, gente. Eu já ouvi essas pregações, muito boa. Melhor que a sua, só a minha. Um dia. Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pode terminar. Mas olha só, essa questão que foi chamada a atenção aí sobre a teologia da libertação, ela tem uma versão evangélica. E a versão evangélica é a missão integral. Ela veio se infiltrando praticamente há
há 20 anos atrás, e os grandes expoentes da missão integral, hoje, são extremamente afinados com Lula. Alguns pastores que eram um símbolo dos evangélicos no Brasil, que eram muito respeitados, hoje, eles, depois de passar por essa peregrinação da missão integral, que é a versão evangélica da teologia da libertação, eles simplesmente se tornaram cegos para a roubalheira, para a bandidagem, para os princípios que estão sendo apresentados pela esquerda, e eles apoiam. Teve um pastor que foi para cima de um caminhão quando o Lula estava para ser preso lá no Sindicato dos Trabalhadores e fez uma defesa de uma teologia muito pobre, um cara inteligente, de repente falou uma bobagem tão grande, a gente até se assusta. Por quê? Porque a sua ideologia superou a sua fé, a sua ideologia superou seus princípios. E não me assusta a esquerda falar que religião tem que ficar para lá e a política para outro lado. É muito bom para eles falarem isso hoje. Enquanto os católicos estavam lá junto com Lula, apoiando, todas as pastorais apoiando Lula e o PT, estava bonito para eles. Mas hoje, além da igreja evangélica, muitos padres já perceberam o grande engodo que foi a administração do PT para a fé e para a liberdade de expressão no país. Então, eles estão migrando para o outro lado, estão fazendo vídeos, estão denunciando isso para muitos católicos, e isso está fazendo com que o PT fique desesperado. Agora, no show do artista, pode falar dos eventos que tem aí, esses shows de rock, pode falar. Na igreja, você não pode falar de princípios. Pois é. Eu não posso pedir voto para um candidato na igreja. Eu acho que isso seria até desrespeitoso com a minha membresia. Mas eu posso falar de valores. Eu posso falar do que a gente acredita. Eu vou precisar agradecer o senhor, porque a gente está com tempo estreito aqui, ainda tem que voltar para a mesa. Beleza. Muito obrigado pela sua participação. Quem não o conhece ainda, dá um Google aí, Josué Valandro. A gente vai para o intervalo e volta já já.